Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. O programa Espaço Família é um programa especial, onde você pode assistir junto com a tua família toda. Mas você tem que assistir do começo ao fim, senão não vai ter graça nenhuma. E hoje eu tenho um convidado especial, que ele está sempre aqui e estará outras vezes, que é o Daniel, meu marido. E hoje, também no terceiro bloco, eu vou ter a doutora Fernanda Lacerda, que vai falar sobre Previdência, essa reforma que houve na Previdência. Não saiam daí. Daniel, muito obrigada por você ter vindo, é um prazer te receber de novo. Obrigado. Não só como um convidado, mas como meu marido. Obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E sei que isso faz parte do nosso propósito, então a gente vai cada vez convivendo isso com mais naturalidade, né? Verdade. E é isso que eu queria falar. O Daniel vai estar aqui outras vezes também, porque nós temos um chamado de falar sobre família. Isso foi algo que Deus confiou a nós. Sim. Então, eu e ele, foi mais eu, né, que tive a ideia dele estar aqui mais presente, até porque a gente vive a família dentro de casa, até porque a gente tem várias experiências com Deus, e a gente quer impartir sobre a vida de vocês, lógico, com muita humildade, mas num bom sentido, né? Contar aquilo que a gente realmente vive, uma vida coerente. É isso aí. Não é? É isso aí. E hoje o nosso assunto vai ser: querida, encolhi as crianças. É um filme que quem deve já ter assistido. É um da filme, década de 80, né? É um filme da década de 80, é bem antigo. Bem antigo. E esse final de semana que passou, a gente fez em casa, pegamos os colchões, colocamos na sala e todos nós dormimos. As crianças adoram o acampa dentro na sala, que a gente fala, né, Dani? E foi um tempo muito gostoso, eles ficam na maior expectativa disso. E nós fomos escolher um filme para assistir. E daí o Daniel foi escolher e foi esse, né? Querida, encolhi as crianças. E a gente decidiu falar sobre esse assunto, porque Deus falou muito com o Daniel quando a gente assistiu, não é? Você quer resumir? Não, foi uma experiência muito bacana, né? Porque eu nunca tinha assistido esse filme, eu me lembro da infância, mas eu não tinha assistido. E quando passou lá no Netflix, lá quem estava vendo, ela estava, pum, vamos assistir. Aí o que aconteceu foi que o filme, por si só, uma história, uma ficção infantil, né? Para quem não conhece, eu vou resumir a história, né? Uma ficção infantil, uma comédia, onde tem lá um casal, uma família, né? Onde tem o pai, que ele é um cientista, ele é um inventor. A mãe, ela é uma corretora de imóveis, tá? Eles têm lá a família deles, onde os dois trabalham bastante, têm uma vida bem atribulada, bem corrida, né? E aí a gente percebe ali o ambiente familiar, né? Às vezes um pouco conturbado, uma certa bagunça dentro de casa e tal. Mas o fato é que esse cientista, ele tinha dentro da casa dele, ele desenvolveu uma máquina que encolhia as coisas, né? E num determinado momento ele saiu de casa para ir tentar vender o equipamento dele, enfim, uma coisinha assim. E quando ele retorna, ele se depara com a ausência dos filhos, porque acidentalmente a máquina havia encolhido os filhos dele. E ele chega lá revoltado porque não tinha conseguido vender a máquina dele, a ideia e tal. E aí ele se revolta, até bate na máquina lá com bastão de beisebol, assim, quebra um pouco lá, caco de vidros caem no chão. E aí nesse momento ele pega, com a vassoura ele limpa ali toda a sala e tal, e não percebe que os filhos dele já tinham sido diminuídos, né? Menores do que formiga e tal. Coloca tudo dentro de um saco de lixo, põe lá fora, né, lá no jardim, lá para ser colhido no lixo, recolhido. E aí a história começa a se desenrolar da aventura das crianças menores do que uma formiga, vivendo no jardim da casa deles, querendo voltar para casa, né? Querendo chegar até lá para poder voltar ao tamanho normal. Então, é uma historinha gostosinha de se assistir, uma ficção, óbvio, mas que tem ali desperta a curiosidade, desperta ali uma certa aventura das crianças pequenininhas andando no meio do jardim. Mas no final do filme, né, quando a gente estava já com a adrenalina ainda alta, né, porque a gente tinha a ideia de ter um filminho mais light, mas a gente ficou realmente bem empolgado, Deus falou muito forte comigo no meu coração a respeito do filme, né, que muito daquilo que foi retratado naquele filme retrata exatamente o que muitas famílias vivem hoje, literalmente, né?
E eu gostaria que, e foi justamente isso que eu comentei contigo, né? A gente falou, bom, vamos levar isso para o programa para realmente compartilhar isso com as pessoas, que eu acho que... E foi uma coisa que você falou que é bem legal, que ele falou, olha, um filme tão antigo, mas Sim. a pessoa que fez, parece que ela já imaginava que nós iríamos ver isso nos tempos de hoje. Exato. O porquê? Porque muitos pais encolhem os seus filhos. Exatamente. Porque tem outras coisas que são prioridades. Né? Vamos dar um exemplo, que acontece muito, a profissão. Sim, sim. No caso do filme, a mãe, uma corretora, saía para trabalhar e ficava o tempo inteiro fora, a cozinha, a casa toda desajeitada, toda revirada, e o pai, com tanto foco nessa máquina, nesse projeto, né? no trabalho também, mal sabia o que as crianças estavam fazendo, o que estava acontecendo dentro da casa, e foi até, eles só tomaram conta de tudo isso quando elas já estavam pequenininhas, que ele foi ver e que daí eles começaram a procurar no jardim. Então, por que a gente escolheu isso? Porque, às vezes, dentro da nossa própria casa, nós estamos encolhendo as crianças. Exatamente. Nós não estamos dando o valor que elas realmente merecem. Elas estão sendo esquecidas, elas estão sendo delegadas, elas estão sendo deixadas na escola, não se quer ter o compromisso com a criança, porque realmente ela dá trabalho, dispõe tempo, você tem que brincar, você tem que conversar, você tem que acolher, você tem que estar o tempo inteiro. Então, mas isso não é tão legal, não é o que eu desejo. Então, é o meu trabalho, agora eu estou em ascensão e eu não vou parar com isso. Imagina que eu vou deixar de fazer o que estou fazendo por conta disso. E nós, muitas vezes, dentro de casa, nós estamos perdendo os nossos filhos. É exatamente isso, nós estamos perdendo os nossos filhos. E aí, numa analogia dentro desse contexto do filme, né, que a gente estava narrando, homens, né, pais, estão construindo dentro da sua própria casa máquinas, equipamentos para reduzir os filhos. E que equipamentos são esses, senão a nossa própria falta de sensibilidade, de enxergar, de se conectar com os filhos que estão ali, né? Sim. Porque às vezes a gente fica tão atribulado naquela correria do nosso dia a dia profissional, que isso nos cega, nos afasta de nos aproximar e de nos conectar e de conversar e de aproximar dos nossos filhos. E quando isso acontece, a percepção que a gente passa a ter dos nossos filhos é uma percepção totalmente equivocada. A gente até nem conhece mais, passa a não conhecer mais os filhos. A gente não conhece, a gente não consegue entender qual é a real identidade que os filhos têm, que Deus determinou para a vida deles. Porque a gente não para olhar e se aproximar e vivenciar aquilo que tem de mais precioso na nossa vida, que são os nossos filhos. Então a gente está fazendo uma apologia, não tem que trabalhar, a mulher não tem que trabalhar, homem... Não é nada disso. Nós temos dons, talentos e habilidades e sabedoria. Temos que ter muita sabedoria do Espírito Santo realmente que guia a nossa vida, para que a gente possa discernir exatamente as prioridades e o que é prioridade e aquilo que é importante. Não é porque há algo prioritário que a gente vai deixar de lado aquilo que é importante para nós. Então isso é muito, sabe, foi uma amostragem no filme, né, quando a gente analisando isso tudo, né, a gente consegue perceber e que Deus trouxe isso muito forte no meu coração, que às vezes hoje as nossas famílias, de um modo geral, têm vivenciado muito esse tipo de problema. Sim. Nós vamos ter que dar um breve intervalo e nós voltamos no segundo bloco para continuar falando sobre esse filme polêmico, né, que para nós pelo menos foi. Sim. E no terceiro bloco eu vou receber a doutora Fernanda Lacerda, que vai falar sobre a reforma previdenciária. Fique aí, aguarde que nós já voltamos. Estamos de volta ao programa Espaço Família. Que delícia esse momento para eu mostrar para vocês os meus parceiros que estão comigo. Sem eles eu não conseguiria estar aqui, toda arrumada, bonita. Quero agradecer a Débora Rodrigues Boutique por essa roupa verde linda que eu amei. Obrigada também a Paola Mesquita, uma querida, pelos acessórios. Muito obrigada, Paola. Quero agradecer também a Santa Lola por esse sapato, que linda essa sandália, que já fez um sucesso aqui nos bastidores. A Sheilinha Prado, que eu comecei o dia com ela hoje, ela arrumou meu cabelo, deixou ele todo enroladinho aqui. Ao Matheus Chalot, que arrasa na maquiagem, eu sou fã dele,
Ele trabalha lá no Seu Clube. Obrigada, Felipe, que é dono do Seu Clube, que também está comigo desde o comecinho com essa parceria. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. E a Paty Lanfranchi, que é minha consultora de moda e de estilo. E ela me ajuda com as cores, para ver o que combina, o que não combina. Porque como eu gosto de tudo, eu sou um exagero. Ela tem que me dar uma ponderada, senão eu venho aqui e vocês não vão gostar. Né, Dani? Eu vou, de qualquer jeito eu gosto. Você, a Larinha, vai. Porque a Larinha, se ela me ver arrumada, ela fica assim, ó, hipnótica. Ai, ai. Então vamos lá, vamos continuar conversando. A gente está falando de um filme que nós assistimos, chamado Querida, Encolhi as Crianças. E nós paramos na parte em que nós falávamos que as crianças dentro de casa, elas estão sendo encolhidas pelos pais. Porque os pais têm outras prioridades e esquecem do seu filho. Né? Deus nos confiou os filhos, eles são presentes dados por Deus. Mas nós temos como objetivo lançá-lo ao propósito que Deus tem sobre a vida deles. Mas se eu não convivo com eles, se eu trabalho o dia inteiro, chego à noite, ainda vou pegar o meu celular, vou fazer 1000 coisas, ainda continuo trabalhando em casa, como é que eu vou me conectar com meu filho? Daí ele chega numa adolescência e daí todo mundo fala assim, nossa, a adolescência é terrível, você não consegue falar, eles não contam nada. Mas se ainda você não teve esse contato com eles desde pequeno, como é que na adolescência, que é uma fase que ele dá talvez menos trabalho na parte física, de cuidados, isso e aquilo, mas você já está desconectado, como é que ele vai te contar alguma coisa? Ele não vai contar mesmo. E hoje as crianças dentro de casa estão sendo encolhidas por isso. Então, se ouve falar de suicídio dentro de casa com crianças de 10 anos que se cortam, coisas terríveis que acontecem dentro de casa, assédio que os pais não presenciam porque não estão, a criança não consegue ter esse acesso. Então, os rótulos, que também é um destaque que a gente vai falar agora, que os pais acabam tendo problemas com esses filhos na escola, na igreja, na sociedade que eles convivem. E eles acabam pondo os rótulos. Nossa, meu filho é terrível, nossa, meu filho na escola, a professora já me chamou, mas ele não percebe que o maior problema da criança é ele. Sim, são os pais. São os próprios pais. Na verdade, o que acaba sendo refletido no comportamento da criança é a postura que os pais têm diante das crianças, né? Então, sim, a ausência, vamos colocar assim, né, dos pais, acaba gerando uma lacuna de identidade nos filhos, porque eles, por si só, eles não conseguem ter essa percepção da visão de Deus para a vida deles. Se os pais não forem essa ferramenta, essa plataforma para, de fato, alinhar o filho com a vontade de Deus, com o propósito que Deus tem para a vida deles, eles vão ficar totalmente perdidos. E aí sim, é a história lá da gente estar encolhendo as crianças. E às vezes a gente encontra filhos com rótulos, né? Puxa, mas o meu filho ele é hiperativo, meu filho tem não sei o que lá, meu filho não se comporta, meu filho foi expulso da escola, meu filho. E a gente só lamenta e nós mesmos vamos rotulando os nossos filhos. E põe a culpa na criança, E põe a culpa na criança, ou põe a culpa às vezes na escola, né, que não educa direito, ou então no convívio é o amigo ou é a amiga que influencia, e a gente não faz essa autoanálise de quanto nós estamos sendo omissos, né, no que diz respeito a lançar os filhos da maneira correta. Né? No próprio filme lá, como a gente, que mexeu muito comigo, foi na hora que o pai pegou a vassoura, começou a varrer o chão da sujeira que ele havia feito, do projeto dele, e junto ele vai varrendo os filhos, juntos para o saco de lixo. Isso, para mim, mostra, né, num olhar um pouco mais crítico, um olhar um pouco mais de Deus, que os pais estão varrendo os filhos para o lixo em função de projetos pessoais. Né? Então, se o homem, eu digo o homem agora, não tiver o discernimento real ali, dos tempos, do que é ser pai, do que é ser o sacerdote, do que é ser o provedor, do que é ser a plataforma para lançar os filhos, do que é se aproximar de uma criança na hora que ela se machuca, na hora que ela está numa dificuldade, para um pai acolher, para depois corrigir, sabe? Se a gente não tiver essa sabedoria, esse feeling de time, a gente vai estar realmente acabando com os filhos, né? Deixando eles muito menores, com rótulos que a gente coloca sobre a vida deles, baseado na nossa ótica e não na ótica que Deus tem para a vida deles. Né? Isso é tão real, porque às vezes o marido trabalha o dia inteiro, a mulher acaba ficando mais com o filho, ou também ela também trabalha, enfim. Daí sempre se tem em mente que ser pai é corrigir, ou ser mãe é ensinar.
mas você não tem um momento do acolhimento, você não tem um momento do carinho, você não tem um momento da conversa, você está sempre determinando, isso é errado, você não está fazendo isso, o tempo inteiro só no sermão. Essa criança, ela já está acostumada a lidar, que você lida com ela assim. Agora, nos momentos que ela tiver fraqueza, no momento de desafio, ela não vai chegar em você para fazer isso, para falar, porque já está tão sendo criticada todo o tempo, né? E demanda, lógico, ser pai, ser mãe demanda tempo. E eu posso dizer, nós falamos isso no outro programa, que filhos são bênção, eles não são peso. Se você está vivendo uma família onde você cuida dos seus filhos e eles passaram a ser peso, desculpa, você não está vivendo o projeto de Deus sobre a sua família. Porque se eles são presentes, a família consegue viver dentro de casa, gerando, organizando tudo isso. Você tem tempo para o seu trabalho, sim, você tem tempo para cuidar da casa, você tem tempo para fazer as outras coisas, sim. Tempo para você também, né? Você tem que Só que muitas vezes os pais hoje estão preocupados em ganhar bastante dinheiro para proporcionar coisas aos filhos. Só que os filhos muitas vezes eles não estão preocupados em tantas coisas materiais, mas sim eles estão preocupados com a presença. Com a presença, né? Não presentes e sim a presença. E sim a presença. Uma outra coisa que eu queria lembrar do filme, que agora conversando aqui eu me lembrei, é que as crianças, eles passaram a grande parte do filme, a aventura era dentro do jardim deles, né, onde eles se perderam, dentro do jardim da casa deles, mas vencendo os desafios, que era uma chuva, os pingos da chuva eram grotescos, gigantescos e eram capazes até de matar a menininha, quase que morreu por causa de um pingo de chuva. E aí me veio uma outra analogia. Quando nossos filhos estão diminuídos diante daquilo que Deus tem para a vida deles, qualquer adversidade que seria um pingo de chuva pode estar matando de fato uma criança, né? Pode estar levando, como você comentou, hoje a gente vê um número alto de pessoas, de crianças, né? Cometendo tentativas de suicídio, depressivas e tudo mais. Às vezes não é nenhum fator muito grandioso que está levando a esse quadro, a esse vazio. É muito mais, o negócio começa muito mais embaixo, porque os pais estão diminuindo o valor que ela tem, né? Porque eles estão colocando a ótica deles ali. Então, às vezes, um pingo de chuva é capaz de matar uma criança. E é tão interessante que hoje os pais falam com muita facilidade assim, né? O meu filho, eu estou levando no psicólogo, estou levando ele no terapeuta, como se fosse algo já normal, assim, já faz parte do currículo escolar, né? Não existe isso. Você pode ser ali a psicóloga do seu filho, você pode conversar com ele, se aproxima dele. E para finalizar, que já está aparecendo intervalo ali para nós, eu queria deixar esse alerta para você, pai, para você desfrutar desse tempo precioso com o seu filho, para você discernir os tempos de todas as coisas e também para você aproveitar, deixa o seu celularzinho de lado e quando você estiver com ele, que seja 15 minutos, mas que seja um tempo de qualidade, que você se preocupe ali com ele. Eu não estou falando para você brincar com ele 5 horas por dia, não, mas quando você chegar na sua casa, desconecta de lá de fora e vive ali dentro com ele nesse tempo, não é mesmo? E se arrependa, é tempo de você se arrepender. Chega diante do seu filho e fala assim: filho, me perdoa, me arrependo, eu não estava enxergando o que eu tinha que enxergar, mas eu estou aqui diante de você e vamos começar de novo. Isso pode ser até com o seu filho adolescente. Qual é o problema de você falar isso para ele? Você vai estar ensinando o seu filho que nós temos que ser humilde para ver o quanto que nós erramos também, não é? Assim como o filme termina com ele recuperando o tamanho das crianças, a gente é capaz de recuperar o tamanho dos nossos filhos quando nós reconhecemos os nossos erros, nos pedimos perdão, assim como você deu esse caminho, e você consegue recuperar, assim, a criança, o adolescente, eventualmente, né, para que ele se encontre como um propósito de vida. Dani, obrigada, foi uma delícia. E daqui a pouco você está aqui de volta, certeza. Já está escalado. Tamo junto. Fique aí, não saia, que agora no terceiro bloco eu tenho a doutora Fernanda Lacerda, vai falar sobre a reforma previdenciária. Espero você aí. Estamos de volta aqui no terceiro e último bloco. Eu estou aqui do lado da doutora Fernanda Lacerda. Ela é advogada e ela veio aqui para falar para a gente da reforma que teve na Previdência. E para mim é uma honra e um prazer receber, porque ela é minha amiga. Ela dormia na minha casa, a gente já deu muita risada junto. Ela trouxe a Maria, a mãe dela que está aqui, que eu
matei a saudade da Maria. Quantas risadas, que tempo bom e que prazer te receber aqui, Fê. De verdade, uma honra. Querida, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, assim, já falei isso pra você, que orgulho eu tenho do quanto você cresce na vida, Manu. Obrigada. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui e da gente poder lembrar dos tempos que a gente nem ligava pra Previdência, não tava nem aí. Agora não, agora a gente tem que se preocupar. Sim. E a Fernanda, ela é uma profissional de primeira mão, porque ela ama o que ela faz. E ela faz com amor, mas ela corre atrás, ela está sempre fazendo curso, atualizadíssima. Então vamos lá, vamos falar sobre a Previdência e a família, certo? Certo. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai respondendo. Eu não sei nada sobre esse assunto, então você vai tocar o programa daqui para frente, tá bom? Tá ótimo. Então, como que a reforma da Previdência impacta a família, Fê? Hoje, foi feito um estudo e 81% dos trabalhadores hoje em atividade, eles dependem só do INSS na hora da aposentadoria. Então, como isso impacta a família? Então, a gente vai ter famílias dependendo do INSS num curto prazo. Sim. E essa reforma, ela veio... ela tem sido chamada de uma reforma que restringiu direitos sociais. Então, assim, é dentro de um panorama econômico. Então, assim, o governo, ele primou só pela economia de valores e esqueceu desse lado social, desse lado humano. Então, assim, a reforma, ela traz regras que eram necessárias. Por exemplo, então agora eu só me aposento se eu tiver idade e tempo. Antes eu podia escolher, eu tinha 2 modalidades, com requisitos diferentes para cada uma. Hoje não. Então, ainda que eu tenha o tempo para me aposentar, como era antigamente, 30 anos a mulher, 35 homem, eu vou ter que esperar o fator idade. Então, assim, os benefícios, eles foram prorrogados para mais tarde na vida do brasileiro. Então, assim, o brasileiro vai receber benefícios um pouco mais tarde. E o maior impacto que eu vejo é na forma de cálculo desses benefícios. Então, a forma de calcular o valor do benefício, ela foi, assim, deveras diminuída. Então, aquela contribuição que a pessoa fez a vida inteira, a hora que ela chegar no momento da aposentadoria, o cálculo daquela aposentadoria vai ficar num valor, assim, que não corresponde com aquilo que ela contribuiu, por conta de novas regras. Então, isso você diminui o poder econômico dessa família e numa situação em que ela mais precisa, que já é na velhice. Sim. E a dona de casa, ela pode contribuir para o INSS? E de que forma ela pode fazer isso? Porque eu acho que isso é uma dúvida de muitos. Porque às vezes você acha que você está lá dentro de casa e você não tem como fazer essa contribuição. Tem como? Tem sim. A dona de casa que não tem renda, que não trabalha fora, porque dentro de casa ela trabalha bastante, que a gente vai ganhar dobrado. E eu sou uma delas. Ela pode contribuir sim, e ela tem 3 formas hoje de contribuição. Uma como individual e 2 formas como facultativo. Contribuinte individual, no caso, não se aplicaria porque ela só trabalha dentro de casa, a não ser que ela faça bolo para vender, ela venda brigadeiro, venda doce, venda salgados, pão de mel. Então, ela poderia até contribuir como contribuinte individual e isso é contado como tempo de serviço, enfim. Entendi. Ou como facultativo. O contribuinte facultativo é aquele que não necessariamente tem uma renda, ele não tem renda. Ele pode fazer um trabalho doméstico ali, mas ele não tem uma renda. E aí ela pode contribuir num plano que a gente chama de simplificado. Esse plano simplificado, ela vai pagar 11% sobre o salário mínimo e isso dá a ela o direito a uma aposentadoria também no valor do salário mínimo. Tá? Então, ela também tem benefício de auxílio-doença. Então, se ela tiver algum problema em casa, sofrer algum acidente, ela vai ter esse benefício também. Né? É interessante. Agora, com a reforma, eles alteraram o texto desse benefício. Então, antes era benefício por incapacidade. Hoje, eles colocaram benefício por incapacidade para o trabalho. Então, assim, ainda tem uma celeuma aí para saber se essa pessoa vai receber ou não. Porque pode ser que, então, o INSS entenda, mas ela não trabalha, porque ela contribui como facultativa, a incapacidade é para o trabalho, então ela não tem direito ao benefício. Eu não me assustaria se isso acontecesse. Entendi. Porque o INSS... A gente já viu que é um órgão que é restritivo junto com o governo. E ela também tem mais uma outra forma, que é o que a gente chama de contribuinte baixa renda. E aí, nesse caso, ela tem que comprovar alguns requisitos para que ela possa pagar 5% sobre o valor do salário mínimo e ter direito a uma aposentadoria lá na frente. Sim. Só que aí, para isso, ela tem que ter aquele CAD único, todo mundo deve já ter ouvido falar. Você tem que fazer um cadastro no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, toda cidade
Tem, todo município tem. Sim. Então, ela faz esse cadastro, aí ela se cadastra no INSS e aí ela pode pagar 5% sobre o salário mínimo. O salário. Então, quais são os direitos? A gente já respondeu com tudo isso que você falou da dona de casa, ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Quero acrescentar mais alguma coisa. A dona de casa que pretende contribuir, é bom que ela faça o que a gente chama de planejamento previdenciário. Isso é muito importante, porque eu vejo hoje pessoas que tinham uma informação errada, que contribuíram no código errado e aí o INSS não quer aceitar, ou que contribuíram de uma forma errada e hoje ela tem problema porque ela está contando que vai se aposentar porque pagou 15 anos. Judiação, né? É uma judiação. E aí hoje está tudo informatizado no INSS, então assim, a pessoa de mais idade não consegue acessar essa informação, então ela tem uma dificuldade. Então eu já vi assim, pessoas quase perdendo a aposentadoria porque tinham que ir lá levar um documento e não tinham entendido como faz isso, como resolve isso. Isso acontece muito, né? Muito. Então é interessante que se procure um profissional da área para poder fazer esse planejamento, ver qual é a melhor forma de recolher para que você não tenha esses imprevistos na hora de se aposentar. Sim. E muito se fala em LOAS. Sim. E é um tipo de aposentadoria. Fala sobre isso. Tá. Todo mundo chama de LOAS, o que na verdade é um benefício que tem o nome de benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial. Então, no INSS, você vai encontrar esse benefício como BPC, benefício de prestação continuada. E ele é um benefício assistencial, não é aposentadoria. Não é aposentadoria. Ele não te dá direito a 13º, por exemplo. Entendi. Ele não é. É um benefício assistencial no valor de um salário mínimo para o deficiente ou para o idoso que comprove assim, alguns requisitos que estão na lei. Então, são requisitos bem rigorosos. Então, às vezes a pessoa confunde. Ela fala, quero pedir aposentadoria do LOAS. Não é aposentadoria. Aí é uma outra forma de preenchimento e de prova para ter direito a esse benefício. O ideal é ter um acompanhamento mesmo, para que você tenha um baita trabalho, depois você faz algo errado, deixa de se aposentar, e tem tanta coisa que o profissional já estudado sabe, que pode te esclarecer. A Fernanda, ela fala para a rede social, deixa seu telefone, porque eu acho muito importante a dona de casa aí entrar em contato para saber mais coisas. Nas redes sociais, nós estamos no Instagram. O nome do escritório no Instagram é @lacerda_psyche, S-A-K-I, é o nome mais difícil. Isso. Mas a gente vai pôr embaixo. Tá. Então, podem nos contatar por lá. Eu vou deixar meu celular, então quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. É 997090413. E o e-mail é fernandalacerda.adv, de advogado, @gmail.com. Eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito legal, quanta informação, eu acho que é tão rapidinho, talvez não deu para acessar tudo, mas vocês assistam, porque depois eles acabam também indo para o YouTube, entre em contato com a Fernanda, não deixa de entender isso para não se perder tempo, não se perder dinheiro, né, Fê? Sim. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a você. Um prazer, Obrigada. Você vai voltar muitas vezes, Com certeza. viu? Já vai pensando no próximo Pode deixar. assunto. Você que está nos acompanhando, muito obrigada. Deus abençoe a sua família. Esse é um programa delicioso de fazer. Espero que vocês estejam gostando, como eu amo. Meu marido, minhas amigas que eu trago aqui, é um prazer. Trabalhar aqui na TV RVC é muito bom. Um beijo especial para vocês. Até mais. Tchau.